Eu quero dar um tema para a palavra de hoje, e o tema é: tá olhando o quê? Então eu estou com uma saudade violenta de falar isso, eu não vou me aguentar e vou falar. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu não falo isso faz tempo, gente. E fala para ela assim: tá olhando o quê? Fala, mas pode falar intimando. Tá olhando o quê? Enquanto eu pensava nessa pergunta, é interessante que você, quando acabou o louvor, começou a olhar para mim. Você já parou para pensar nisso? Você não olhou para quem estava do seu lado, você não olhou para a janela. Por quê? Porque a tua expectativa era de que o que vai acontecer aqui aconteceria do púlpito. Então você fixa os teus olhos diante do local ao qual você tem expectativa que vai receber algo da parte de Deus. Os teus olhos, eles procuram um lugar de interesse, um lugar que realmente eles acreditam que há de vir algo interessante. E a grande pergunta é: o que nós estamos olhando? E eu quero que você abra em Mateus capítulo 14, versículo 25. Nós vamos traçar um pouco de um paralelo com algumas passagens bíblicas. Nós vamos ler a de Pedro andando sobre as águas com Jesus. E é interessante que só Mateus relata que Pedro também andou sobre as águas. Eu acho que os outros ficaram meio que com ranço, sabe? E não relataram não, só Mateus deu moral para Pedro. Estou brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem outros evangelhos que mostram que Jesus andou sobre as águas, mas só Mateus cita que Pedro também andou. E eu quero também traçar um paralelo com Josafá, que está em 2 Crônicas 20, mas aí você lê na sua casa, porque senão a gente ia ler muito texto. Eu sei que você já conhece essa história, senão eu vou dar um panorama geral. Como brinca o pastor Cláudio Duarte, eu não tenho que ficar lendo tudo aqui, você conhece alguma coisa, então vamos seguir. Vamos lá, Mateus 14, 25. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus nos estimula a ficar com os nossos olhos fixos nas coisas do alto, aonde Jesus está assentado, ou seja, o convite é para que eu e você fixemos os nossos olhos em Cristo e naquilo que Cristo que está envolvido em Cristo Jesus. E eu queria deixar o primeiro ponto para você: foque em Jesus. Foque em Jesus. Pedro, ele começa então a andar sobre as águas. Por quê? Porque ele está indo na direção de Jesus, e eu entendo que ele não ia na direção de Jesus olhando para o lado assim, né? Não, ele estava olhando para o próprio Cristo. Então ele passa a andar sobre as águas. E me vem no coração a oração de Josafá. Josafá recebeu uma intimação de que 3 povos se juntaram para entrar em guerra contra o povo de Deus. E o texto diz que Josafá, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E eu acho esse texto muito lindo. Não é que ele não sabia o que fazer, ele já declara: nós não temos o que fazer, humanamente é impossível, mas os nossos olhos, os meus olhos, estão postos em ti. Aonde nós olhamos, muitas vezes mostra para onde nós estamos indo. Quando o jogador vai bater um pênalti, por exemplo, o goleiro fica observando para onde ele está olhando, porque a tendência é ele cobrar o pênalti para o lado que ele está olhando, ou que ele olhou por último. Quando você vê um motorista que está dirigindo o carro e ele faz isso aqui, ó, você já, ele vai dar ré. Aonde a gente coloca os nossos olhos mostra muito da onde a gente vai chegar. Eu me lembro de um
amigo do meu pai que foi na praia com o filhinho e falou pro moleque, olha, a gente está na praia, tem muita gente, não vai se perder. Praia, para quem não conhece, o pessoal está de quarentena, praia é um lugar que a gente ia um tempo atrás, a gente podia ir direto e tal. Então, o molequinho estava lá e o pai falou, olha filho, a gente está aqui na praia, tem muita gente e eu quero que você fique de olho naquela barraca de pastel, tem uma bandeira ali, ó. Então, o pai está ali do lado da bandeira, então quando você quiser voltar da água, é só você ir para a bandeira que você vai encontrar o pai. Beleza? Beleza. 9 horas, 10 horas, 10h30, deu a louca no tio do pastel, velho. Juntou o carrinho e foi embora. E o moleque na água começou a ver a bandeira indo embora. O que ele fez? Foi atrás. Quando chegou no calçadão, o pai percebeu que o filho não estava mais ali. E foi aquela história. E o moleque... Por quê? Porque ele estava olhando fixamente para onde o pai dele mandou. E quando o carrinho andou, ele obedeceu. Aí alguém pode dizer, poxa, meu pai mandava a gente olhar para o prédio da praia. Era muito mais inteligente. É verdade, se bem que o prédio da praia é bem torto, né? Para acontecer alguma coisa, misericórdia. Mas foque em Jesus. Para que você chegue até Ele, isso é primícia. Você precisa estar focado nele. A segunda coisa, veja o invisível. A fé é o óculos para você usufruir do sobrenatural de Deus. Mano, tem que se colocar no lugar. A gente está na balsa, velho. Aí saímos do carro, que nem turista, para tirar as fotos ali fora. Aí daqui a pouco começa uma tempestade, um mar agitado. Aí você vê um homem vindo andando no meio do mar e fala, vem, o que você ia fazer? Pedro creu no impossível. Você tem noção que você tirar o pé do barco assim, ó, e você pisar na água como quem pisa no chão, isso não tem lógica. Mas Pedro, ele estava com fé no seu coração e por isso ele viveu o sobrenatural de Deus. Eu e você precisamos colocar esses óculos da fé para que possamos ver a vida diferente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos buscar ver o invisível, nós precisamos acreditar no sobrenatural, nós precisamos buscar o impossível como se fosse possível, porque fé é dançar antes da música tocar. A Maria Flor está com 3 meses, e aí me diziam que a criança até uns 3 meses acorda de hora em hora, que criança até os 3 meses tem cólica, que criança... Quase que a gente falou, calma gente, vamos com calma. E quem vem no Até Quinta aqui sabe que eu oro por um soninho celestial dela há tempos, é ou não é, gente? Eu sempre falei, Senhor, que ela venha com um soninho celestial até a adolescência, que de lá para lá tem que trabalhar, tem que fazer umas coisas, mas enquanto isso, Deus abençoa, que ela venha com o pacote completo. E ela começou a ter cólicas, e até então a cólica até o 3º ou 4º mês, e aí chegou uma hora, porque a cólica é muito triste, porque você vê o bebezinho olhando no seu olho, pedindo clemência, e você não pode fazer nada. Entendeu? Os caras querem descobrir a cura para o coronavírus, os caras não descobriram ainda a cura para a cólica infantil, que é uma... tem sempre isso aí. E não tem remédio, você não consegue dar um remédio que realmente cure. E aí chegou um dia que, depois de muito sofrimento com a cólica dela, eu cheguei e falei, o Senhor age no sobrenatural, Deus. Eu sei que o natural é ter cólica, mas o Senhor é um Deus que age no sobrenatural. E eu comecei a orar assim. Deus, se move no sobrenatural. Deus, faz um milagre. Eu sei que é natural, mas não quero isso. O Senhor pode fazer ela nunca mais ter cólica. E ela parou de ter cólica. E a gente foi no médico. E aí quando ela fez 2 meses, eu falei pro doutor, não está tendo mais cólica não. Ele falou, mas vai voltar. A Marcela está repreendida em nome de Jesus. E a galera fala que o bebezinho é normal, de hora em hora, e nós clamando, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, um monte de ministério e trabalho, e poxa, traz ela num pacote completo de soninho, né, para a gente poder ter um horário mais regrado. Irmãos, para a glória de Deus, que assim continue, em nome de Jesus, que toda a zica caia por terra. Ela dorme 11 horas e acorda às 7h30 da manhã, gente. Aí ela mama e dorme até às 9 com a gente acordando, senão ela vai até às 10 com o pai dela. Ela está agindo, a gente está crendo e está vendo o sobrenatural. Pedro, ele andou sobre as águas.
E aonde você olha, mostra onde você quer chegar. É que nem aquele cachorro que fica na frente da máquina de frango, girando assim. Está na cara que ele deseja aquilo. É como o menino, está apaixonado por uma garota, ela entra na sala dos adolescentes, dois moleques, uau, é isso, acabou a palavra, acabou tudo, louvor, ele só está ali. Por quê? Porque a gente tem a mania de colocar os nossos olhos e fixar os nossos olhos naquilo que a gente deseja. Eu quero te convidar, desejo sobrenatural, deseja esse óculos da fé. Eu vi uma série de vídeos na internet, eu quero passar para você, de crianças que são daltônicos, então eles não conseguem enxergar algumas cores. E à medida que eles usam um óculos específico, esse óculos padroniza as cores como nós vemos, e eles ficam super emotivos quando isso acontece. Eu quero passar um vídeo para vocês que mostra um pouquinho sobre isso. Close your eyes. Keep closed. Buddy, can you look at the... Can you look out at the frisbee? The frisbees. Can you see them? Can you see the hammer? Talvez os dois estivessem na casa deles. Talvez eles morem nesse lugar. Essa varanda é um lugar que eles frequentam. E todo dia ele olhava para aquele ambiente com as cores que o daltonismo possibilitava ele de ver. E aí chega um dia então que o pai dele coloca um óculos e ele começa a ver as coisas como elas realmente são. É isso que Jesus faz conosco. Eu me lembro do pastor Luizão contando o testemunho dele, que ele ia trabalhar no dia seguinte, pós-conversão, e parecia que o ônibus estava mais bonito, que o motorista estava mais bonito, que tudo tinha mudado. Por quê? Porque a fé possibilitava a ele ver algo e coisas que ele não via. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as tuas lutas, mas se você colocar os olhos da fé, você vai ver as situações diferentes. Se você colocar os olhos da fé, você não só vê as situações e a paisagem diferente como aquele menino viu, mas como ele olha para trás, ele olha para o próprio pai e vê o pai dele de uma maneira que ele não via antes. E quando nós somos cheios de fé por Deus, cheios de lenha, nós começamos a olhar para o próprio Deus de uma maneira diferente. Eu sabia quem era Deus, eu ouvia falar de Deus, mas uma vez que você realmente tem um encontro e você deposita a sua fé em Cristo Jesus, os teus olhos são abertos. E sabe o que é mais louco ainda? Nós temos relacionamento com Deus. Quem já falou com Deus hoje aqui? Levanta sua mão. Agora para pensar, velho. Você nunca viu Deus, mas quem tem convicção de que Deus é real? Amém. Uma vez eu estava na Paulista, num evangelismo, e um cara vestido de um lençol branco, com a cara branca, virou para mim e falou: Jesus é uma invenção da história. Na verdade não falou para mim, ele falou para uma garota. A minha vontade era responder: para mim você é uma invenção, meu querido. Você está na Paulista assim, parece a estátua da liberdade andando no nosso meio. Mas eu me segurei na primeira. E aí ele começou a querer debater com a menina acerca da veracidade, da historicidade de Jesus. E aí eu não aguentei, eu falei para ele: ei, Jesus é real, eu falei com ele hoje. Aí ele falou para mim: você é louco. Aí eu pensei comigo: eu sou louco, eu estou de calça jeans e camisa. Eu sou louco. Jesus é real. E a partir do momento que você tem um encontro com a graça de Deus, os teus olhos possibilitam ver coisas que os outros não veem. Josué e Caleb foram espiar a terra, com outros 10 de confiança de Moisés. Os 10 chegaram e falaram: meu Deus, tem gigante, o bicho vai pegar, o coro vai comer, já era, perdemos. Josué e Caleb voltaram como? Gente, tem leite condensado, a terra manda leite e mel. Olha, tem churros com doce de leite, o negócio está da hora demais, tem feijoada. Aí os caras olharam e falaram: mas tem muralha, tem gigante. E na cabeça de Josué e Caleb, eu imagino eles assim: olha, até tem muralha já, nós não vamos nem precisar construir a muralha. Deus vai dar, já tem muralha, já tem um sistema de segurança, já está tudo no esquema, nós estamos ricos. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Olhe com os olhos da fé. Terceiro ponto: não perca Jesus de foco. O texto diz que Pedro começa a andar sobre as águas. O texto diz que Pedro começa a caminhar em direção a Jesus sobre as águas. Só que o texto fala que ele reparou no vento. Reparou.
no mar. E aí o texto diz que ele começou a afundar. Eu não sei na sua mente, mas na minha mente, esse texto dizia que Pedro mergulhou na água. Quem pensava assim? Consegue imaginar Pedro todinho molhado, da cabeça até os pés, assim, nesse momento? Só eu, gente, misericórdia. Levanta a mão para me ajudar. Obrigado, gente, Deus abençoe. Mas o texto não fala que ele submergiu. O texto fala que ele começou a afundar. Por quê? Porque ele reparou aonde não devia. Olha o que diz Salmo 123, a partir do versículo 1. Olha, se liga nisso aqui. Levanta os meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Então levanta os olhos, focou. Levanta os olhos, estou ligado em ti, Jesus. Olha o que diz depois. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão, como os servos que olham para as mãos dos seus senhores, e a serva que olha para a mão da sua senhora. Muitas vezes nós encontramos a Cristo como porta, mas esquecemos que Jesus também é um caminho e que Jesus também é um alvo. E aí a gente fixa os nossos olhos em Jesus no momento da nossa história e de repente a gente esquece. De repente a gente tira o foco e começa a reparar no irmão, começa a reparar no fulano, começa a reparar no ciclano, e a gente, não é um mergulho de um dia para a noite. Você não cai da fé do nada. Não. Você vai afundando. Por quê? Porque você parou de reparar em Jesus. Você está reparando em uma pá de bagulho que, meu Deus do céu. Às vezes vem uns querendo debater teologia. Aí me chama no particular. Não, esse versículo aqui, eu falo, queridão, é o seguinte. Na moral, tu quer conhecimento, assim, para nós trocar uma ideia, você está com dúvida, e a tua dúvida é minha dúvida, eu não sou o Google de Jesus, tem coisa que eu não sei, eu vou pesquisar e a gente pode trocar uma ideia. Ou você quer debater? Porque se você quer debater teologia, eu tenho uma mulher e uma filha para cuidar. Não estou com esse tempo. Agora, se você só quer conhecer e tal, a gente pode pesquisar junto, pode orar, Deus vai trazer a revelação. Mas tem um monte de gente reparando em coisa que não deve, e o diabo sabe que a partir do momento que tira o teu foco de Jesus, você começa a afundar. Então você está lá, bonitinho, focado em Jesus. Focado em Jesus. Aí o diabo vem e coloca um negocinho para você desfocar, para você... Por quê? Porque você vai começar a afundar. E o que tira o nosso foco? Distração. Nós estamos aqui nesse tempo. Aí cai a caneta lá do Paulinho, lá no som. Plá, o que todo mundo faz? Automático, velho. Todo mundo olha para trás. Bate uma porta, ou então alguém levanta, e você já está, pá. Por quê? Porque a gente se distrai com facilidade. E muitas vezes o diabo proporciona barulho na nossa vida para a gente se distrair. Muitas vezes o diabo proporciona para a gente coisa inútil. Não é pecado, mas está lá. PHD em Netflix. Você está rodando TikTok lá, que você já viu 3 vezes o mesmo vídeo no TikTok, que é difícil, hein, gente? Vamos falar a verdade. E eu dou glória a Deus que o TikTok você tem que arrastar para cima. Porque se o bagulho fosse sozinho, aí eu tava na Caremes já, filho, de tanto ver TikTok. Chega uma hora que eu me toco. Não, para, tô arrastando um monte. Se fosse automático, você põe lá e fica vendo, não vê a hora passar. É ou não é? E às vezes você está distraído com coisa inútil. E aí você começa a afundar. Por quê? Porque você começou a reparar em coisa que não tinha que reparar. Muitas vezes você se divide. Você quer assistir 2 coisas. A gente chama a casa do meu pai de Garridão. Ele tem pay-per-view para assistir o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro também era uma competição que acontecia no mundo antigo. E aí a gente ia para lá, a gente ligava a televisão no jogo do Santos, aí ligava o computador no jogo do Corinthians, e aí dividia a tela da TV, que ficava um quadradinho assim de canto, no jogo do São Paulo. Eu só vou usar times que tem mundial, não sei se você sentiu a falta de algum. E aí a gente ficava vendo 3 jogos ao mesmo tempo. Mas na moral, não vê jogo nenhum. Porque você quer ver tudo, não está vendo nada. E muitas vezes a gente está perdendo o foco, porque a gente está vesgo espiritualmente. A gente está querendo focar em 2 coisas e a visão humana não permite isso. Para de reparar em coisa que não tem que reparar. O irmão vem para a igreja, se converte, começa a crescer, começa a ler a palavra, começa a se envolver ministerialmente. Daqui a pouco ele, irmão, estava olhando a cadeira bege, meio marrom, eu acho que está fora da visão. Aí você fala, irmão do céu, o cara vai discutir a repimboca da parafuseta, velho. Por quê? Porque ele já perdeu o foco. Outra coisa que tira o nosso foco é o sono. E eu quero traçar um paralelo do sono com a tentação, com o embaraço.
Coisa que ainda não é um pecado de fato, mas que também vai te envolvendo, vai te distraindo, vai te tirando do foco. E aí quando você vê, você está todo enrolado, quando você vê, você está todo embaraçado. Ou então a morte. Quando você morre, você também não vê. E aí já é o pecado consumado, já é a consequência de uma cegueira espiritual. Agora, se você manter os teus olhos em Jesus, aí vai ter tempestade, mas o teu olho está em Jesus, velho. Aí vai ter, mas eu estou olhando para Jesus. Mas eu estou olhando para Jesus, velho. Sabe quando você está focado numa parada, alguém te cutuca, você dá aquela olhada que está mostrando que você está focado em outra coisa? O cara te cutuca, você só faz assim, ó. E volta. É isso, velho. Os problemas vão chegar na nossa vida, a gente... Beleza, tamo junto. Tá ali. Beijo, tchau. Tô ali. A gente precisa focar e se manter focado em Jesus. Quarto ponto. Vai olhando. Mova-se. Aproxime-se. Entenda que não é simplesmente ficar parado olhando. Né? Eu estou aqui com os meus olhos fixados em Jesus, vou ficar aqui para sempre. Né? Me dá uma poltrona, eu vou sentar aqui, tudo vai acontecer, afinal de contas eu estou olhando ali. Não. Jesus fala para Pedro, venha, tome uma atitude. Você crê? Então dá o passo. Você crê? Então venha, obedeça. É interessante que Pedro fala, ordene que eu vá. Coisa doida, né? Manda em mim. Aí ele fala, vem, agora eu vou. Porque ele não queria simplesmente andar sobre as águas, ele queria andar sobre o respaldo de uma ordem de Cristo. Quando Cristo fala, venha, irmão, pode ir, que a água vira tapete para você. Você vai chegar do outro lado. E o que Deus falou nesse quarto ponto foi sobre esse nos movimentarmos em Deus. Eu vou falar de uma outra coisa que a galera não conhece, independente da quarentena. Talvez pastor João acho que com Moisés também. Quem já empinou pipa na rua aqui? Levanta a mão. Gente, um monte de gente mentindo. Os meninos de 12 anos não sabem nem o que é pipa, velho. Heitor, então me responde, é a pipa ou o pipa? A pipa, tá certo, é isso aí. Então esse daí empinou pipa. Que é o certo é o pipa, mas para nós que, tá ligado? Então eu não sei se você já empinou pipa na rua. Aí você tá empinando pipa assim, ó. Aí o que acontece quando você empina pipa na rua? Não tô falando na praia, que nem o Luan ia com o pai dele que deixava o pipa nessa altura, assim, o pai dele de cão de guarda do lado para ninguém cortar o pipa dele. Falando pipa de verdade, lá em cima mesmo. Aí eu morava na bacia do Macuco e a gente ficava correndo atrás de pipa. Porque para mim correr atrás de pipa é mais legal que pegar pipa para ficar empinando. E quando você tá correndo atrás de pipa, você fica olhando para onde? Para cima, olhos fixos na pipa, aquilo que você tem a expectativa, aquilo que você espera. E eu era malandro, porque eu corria atrás de pipa de bicicleta. Que aí eu passava os moleques todos, os moleques correndo aqui e eu... Só que aí teve um dia que o pipa estava numa direção e ele atravessou a rua. E os meus olhos estavam fixos na pipa. E eu atropelei um Fiat Uno. Cheguei em casa carregado. Meu pai feliz da vida, meu irmão que aguentou tudo. Por quê? Porque a gente está com os olhos fixos. Eu não quero que você empine pipa na rua e seja atropelado, não é esse o objetivo da mensagem. Mas você precisa entender que Deus é um Deus dinâmico e você se move em Cristo. Quando você vê Josafá falando, olha, eu não tenho o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, quando você vai ler o capítulo, 2 Crônicas, capítulo 20, você vê que no versículo 3 ele fala sobre buscar, ele fala sobre jejum. No versículo 6 ele fala sobre oração. No versículo 5 ele fala sobre posicionamento de fé. O texto diz que ele fica de pé. E eu queria te dar uma outra dica. Para quando alguém perguntar, você está olhando o quê? Você fala, eu estou olhando para Jesus. Josafá, ele usa a adoração como arma. E mano, se a gente tivesse noção disso, do poder que é adorar ao Senhor. Jó, quando chegou todas as má notícias no WhatsApp dele, que ele tinha perdido filho, papagaio, periquito, bitcoins, perdeu tudo. O texto diz que ele se prostrou e adorou a Deus. E olha o que Josafá faz no capítulo 20, versículo 18. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Olha o versículo 21. Depois
de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Mais uma vez, estado de guerra. Você tem que defender a tua nação contra 3 nações. Junta lá, Uruguai, Paraguai e Argentina, para atacar o Brasil. Aí o pastor Natalino vai dar uma estratégia de guerra. Ele fala: vai a Paloma na frente, com o Gustavo, com o Marcelo, com o Fábio. Os caras estão vindo com arma e a gente vai cantando. Tem lógica? Não tem lógica. Mas ele usa a adoração como arma de defesa e ataque. Quando você estiver pensando asneira, começa a adorar a Deus. Quando você estiver com a tua mente viajando, pensando que você não vale nada, que você é a última traquina, né, largada no pacote que está toda amassada, começa a adorar o Senhor. Começa a celebrar Jesus. É a melhor coisa que você faz. Parece que tem dentro de nós aquele índice de ira, assim, que vai subindo, que a gente vai parecendo vai virar o chefão do videogame, vai ficando vermelho, é assim, não é? Aí você vai lavar a louça e adorar a Deus. Olha que bênção. Pegou essa, Carlinhos? Então tá bravo lá, teu pai deu umas duras a mais lá, em vez de tu vai lavar a louça e fica: te louvarei. Há 3 meses atrás, um pouquinho antes da Maria Flor nascer, uma semana antes, eu tive um sonho que a Marcela morria no parto. Um sonho maravilhoso, você ter uma semana antes. O parto marcado para sábado, uma semana antes sonhava que ela morria no parto. É um sonho da hora. Acordei tranquilo, comecei a orar, repreender, e não contei para ela, obviamente, né? Senão, imagina, tem uma palavra de Deus para você: que foi? Sonhei que você morria. Deus te abençoe, sábado a gente se vê. Né? Não tinha muito... Então, guardei no meu coração, eu repreendi, estava em oração por aquilo. E aí, faltando 2 dias, a Marcela teve uma gravidez muito complicada, pressão, ela não pode tomar antibiótico, ela tomou antibiótico 6 vezes, que ela teve uma série de situações, bronquite, ela nunca teve bronquite, nunca teve pressão alta, infecção urinária, ela teve 5. E a gente preocupado e orando pelo bebê, e aí quando faltam 2 dias para o parto, que era programado por conta da pré-eclâmpsia que ela tinha sido diagnosticada, que é causa morte de 10% das grávidas no Brasil. 2 dias antes desse dia, eu entro no quarto e ela está chorando. E eu falo: o que você tem, amor? Ela fala: estou com medo de morrer. E ela não sabia, mas eu tinha sonhado. Nós fomos para o hospital, ela tomou o remédio lá para induzir o parto, perto das 3 horas da tarde, e até as 9 horas da noite nada. Eu sei que em meia hora ela foi para 2 de dilatação, para 10 de dilatação. E enquanto ela estava reclamando de dor, é normal, porque dói mesmo, né? Vai reclamar com Eva. Mas chegou um momento que ela começou a falar assim: Adam, me ajuda. E eu comecei a perceber que não fazia sentido, eu não podia ajudar muita coisa ali. Né? Não dava nem para puxar, a criança estava dentro ainda. E aí eu falei: tem alguma coisa errada. E aí eu pedi para a enfermeira aferir a pressão, porque se tirar ela morre, né? Aprendi isso aí com o pessoal. Então aferi a pressão e a primeira enfermeira veio, olhou e falou: peraí, eu acho que está com problema esse aparelho. E aí trocaram o aparelho, e aí veio de novo e eu vi que a cara dela não era muito boa. Ela chamou uma segunda enfermeira, a moça veio e eu perguntei como é que tá ela, 17/12. Aí eu não sei porque a gente optou pela cesárea, tô brincando. Nesse quadro estava muito risco. Pegaram ela com a cadeira de rodas dentro do quarto, em meia hora atrás ela estava tranquila. Colocaram ela numa cadeira de rodas e ela foi, eu fui atrás, e quando a gente entra no elevador ela estava meio que desmaiando. Eu falava: Marcela, e ela... E aí a gente vai em sentido ao centro cirúrgico, e quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, a moça vira e fala assim: não, você fica aqui. Você não vai. Agora ela é nossa. E ela estava uivando de dor, e quando fecha a porta, ela para de uivar de dor. E aí eu pensei: e agora? O que aconteceu que ela parou de gritar? Uma moça vem para mim e fala assim: eu preciso da carteirinha dela que está lá na bolsa dela no quarto.
Aí eu fui subindo. Nessa que eu fui subindo, veio algo na minha cabeça, tipo assim, ô Adam, elas estão te enrolando. Pra que precisa de uma carteirinha? Ela está no hospital, ela deu entrada no hospital, o cadastro dela está lá dentro. Elas fizeram isso só para tirar você daqui. Velho, eu dei um pique, sem zoeira, eu subi correndo as escadarias, peguei a carteirinha, voltei, toquei a campainha para entregar, porque a porta tinha senha, senão estava lá dentro. E eu tocava a campainha e ninguém atendia. Toquei a terceira vez e nada. E eu me vi no corredor do hospital sozinho, porque por conta do coronavírus não podia ter mais nenhuma visita, a não ser um acompanhante. E eu me vi sozinho no ambiente que eu não tinha ninguém, com todo aquele quadro do sonho, do medo da minha esposa, tudo aquilo parecia que estava se encaixando e que as coisas iam acontecer. Mas por conta da gravidez da Marcela ter sido bem complexa, eu compus uma canção no meio da gravidez dela. Enquanto ela tinha dores, eu ficava ministrando louvor e Deus me deu uma canção. E eu me lembrei dessa canção e eu comecei a cantar. E assim como Josafá usou a adoração como arma, eu passei a pegar aquela adoração e comecei a ministrar uma letra que fala um pouco de fé e um pouco do poder da palavra de Deus liberada. Deixa eu ministrar essa música aqui para vocês. Tua palavra cura, o teu falar liberta. Um simples entoar de tua voz pode salvar. Tua palavra cura, o teu falar liberta. Um simples entoar de tua voz pode salvar. A luz venceu as trevas no poder do teu falar. A teu povo disse por Moisés, podem marchar. Várias vezes respondeu, tua fé te salvou. A ouvir Talita Cumi, a garotinha levantou. Tua palavra já fez cego enxergar. Tua palavra já fez morto levantar. Tua palavra é viva e ela não mudou. Eu tomo posse das promessas do Senhor. Aumenta minha fé para que eu possa te alcançar. Renova minha mente, vem e toma o teu lugar. Eu clamo por ti, te peço em nome de Jesus. Libera a palavra, traga ordem, que haja luz. Tua palavra já fez cego enxergar. Tua palavra já fez morto levantar. Tua palavra é viva e ela não mudou. Eu tomo posse das promessas do Senhor. Aumenta minha fé para que eu possa te alcançar. Renova minha mente, vem e toma o teu lugar. Eu clamo por ti, te peço em nome de Jesus. Libera a palavra, traga ordem, que haja luz. Tua palavra que liberta.
E aí apareceu uma mulher e falou assim: pode entrar para se trocar, para assistir o parto. Glória a Deus por isso, amém? Use a adoração, cara, como uma arma no meio da tribulação, da tentação. E por último, quem mantém os olhos em Jesus viverá os milagres. Olhar com fé para Jesus, cara, move o coração de Jesus. Eu estava com a Maria Flor na rede, e ela fica no meu colo, eu fico com a perna assim, ela fica deitadinha na minha perna olhando para mim. E aí eu fico olhando para ela, e ela fica olhando para mim. E aí eu consigo me ver no olhinho dela. Eu consigo ver o reflexo da minha imagem no olho da minha filha. Então Deus falou comigo: esse é o desejo do meu coração, Adam, que eu possa olhar nos teus olhos e ver a minha imagem refletida em você. Quem tiver com os olhos fitos em Jesus vai mover o coração do Pai, e Ele vai fazer o sobrenatural. A promessa estava em 2 Crônicas 20:17. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar, tomem suas posições depois e fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá, de Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com você. E o Deus que promete é o Deus que cumpre. No versículo 22 diz: no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte de Seir, e eles começaram a lutar entre si, e Deus deu vitória para esse povo. Mantenha a tua posição, mantenha os teus olhos fixados em Jesus, e o sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. E sabe o que é mais lindo? Eu não sei você, mas eu já vi uma situação de ter alguém parado assim, olhando para um ponto fixo, do nada, tipo Afonso Pena, o cara assim, ó. O que acontece com quem passa do lado? Começa a olhar também, não é? Você começa a olhar assim e todo mundo passa, o que o cara está olhando? Quando você mantém os teus olhos fixos em Jesus, as pessoas que passam do teu lado estão vendo isso. E à medida que elas passam e veem que você está olhando para Jesus e andando sobre as águas, mesmo no meio de uma tempestade, ela vai começar a olhar para onde você está olhando e falar: o que está acontecendo aí? Fecha os teus olhos. Independente de como está a tua vida, o convite é que você mantenha os teus olhos fixos nesse Jesus maravilhoso. Eu fico imaginando aquele cego que foi curado por Jesus e ao abrir os seus olhos, a primeira imagem que ele viu foi o próprio Cristo. Como aquele pai que colocou o óculos no filho que era daltônico, ele começou a ver: vai haver um dia que eu e você seremos levados junto do nosso Pai Celestial. E por mais que o conheçamos em terra, nós o veremos com os nossos próprios olhos. Nós o veremos como nós nunca vimos. A palavra de Deus diz que ele será o sol, pois na cidade não haverá trevas e ele brilhará para todos que ali estão. Se você quer aceitar esse desafio de manter os teus olhos fixados em Jesus, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. E fala: Senhor, eu tenho me distraído nessa área, eu tenho reparado em situações humanas, talvez infantis, e eu quero os meus olhos fixados em Ti. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus. Começa a falar com o Senhor no teu lugar, em nome de Jesus. Apresenta a tua vida agora no altar do Senhor. A palavra desta noite foi para que a gente mantivesse os nossos olhos fixos no alvo, fixos no Senhor. Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui apresentando agora as nossas vidas no teu altar e pedindo, Pai, que o Senhor venha nos socorrer e nos ajudar a manter os nossos olhos fixos no Senhor. Nós precisamos do Senhor para isso. Assim como Pedro precisou de uma ordem sua para que ele pudesse fazer, nós também precisamos que o Senhor esteja conosco, e nós queremos, esse é o desejo do nosso coração, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos as nossas vidas agora no teu altar,
nós pedimos perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, pedimos perdão das nossas distrações, pedimos perdão, Pai, do momento que muitas vezes vivemos, um momento de tantas informações e olhando tantas coisas, nós nos distraímos e nós perdemos o nosso foco, nós por um momento tiramos os nossos olhos do Senhor, mas nesta noite, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra, nós pedimos, nos ajuda, nos perdoa e que nós possamos caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, que os nossos olhos possam estar fitos no Deus da nossa salvação, nossos olhos possam estar sempre olhando para frente, não olhando para trás, não ficando preso ao passado, mas olhando para o alvo e olhando para diante de nós, levando os nossos olhos para aquilo que está por vir. E nós sabemos que o que está diante de nós é muito maior, é muito melhor daquilo que o Senhor já fez, daquilo que já passamos, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus nos abençoa, nos ajuda, nos mostra, nos guia, em nome de Jesus. Venha ser conosco, abençoe quem está em casa, que essa palavra se amplie em cada coração, que essa semente que foi semeada hoje gere fruto em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém?